seus objetivos e sonhos são grandes e importantes. Não se ganha nada indo às Olimpíadas. As Olimpíadas são sobre amor ao país e orgulho próprio. Nós íamos ter tudo que você poderia possivelmente precisar para ser bem-sucedido. Tudo é sobre obter cada pequena vantagem. O próximo grupo de mulheres ou meninas não aceitará isso. Elas saberão que não precisamos lidar com isso. Eu não preciso ser tratada assim. Jamais diria a uma sobrevivente que precisa discutir isso. Se puder, acho que deveria. O que me fez importante e especial já não consigo mais realizar. Eu não sou nada agora. Creio que a maioria é mais forte do que imagina. Lembro de dizer ao Adam, temo não ser tão boa quanto esperava. Bem-vindo ao História de Sucesso. Eu sou o seu anfitrião Scott DeClary. O podcast História de Sucesso é um membro da rede de podcasts da HubSpot. Notícias muito empolgantes. A conferência Inbound da HubSpot retorna, então libere suas agendas e marque seus calendários. Contrate a babá. 3 dias cheios de atividades de 18 a 20 de setembro, ao vivo, em Boston. Você vai ouvir narrativas inspiradoras, entrevistas sinceras sobre os altos e baixos de figuras incrivelmente notáveis, proprietários de empresas, políticos. Você vai aprender com empreendedores de sucesso como Ryan Reynolds e Serena Williams sobre como eles se reinventaram e a seus negócios para alcançar um sucesso massivo. Obterá insights valiosos de líderes da indústria e visionários sobre estratégias para crescimento pessoal e profissional, entre outros. Além disso, estou falando de novo. Este é o meu terceiro inbound, então farei um segmento. Então, se você quer ouvir Ryan Reynolds, Serena Williams ou quer ouvir de mim, vá para inbound.com, veja a programação e pegue seus ingressos hoje. Te vejo em Boston. Agradeço por você ter vindo. Muito obrigado. Estou animado para entrar nisso. Estou animado para falar sobre toda a sua jornada. Muitas coisas ótimas, muitas coisas não tão ótimas. Então vamos entrar em tudo e apenas meio que eu só quero ter como a conta crua e não invernizada da sua vida realmente, porque é uma história realmente interessante. Mas você escreveu um livro. Você escreveu um livro sobre sua vida. Eu ouvi alguns podcasts, como de costume, antes de começarmos. E eu estava interessado no fato de você ter dito que estava muito nervoso ao escrever este livro, e muitas das coisas sobre as quais você escreveu e que aconteceram com você, e você fala sobre isso, não é como se fosse tão recente assim. Houve alguns anos desde que muitas dessas coisas aconteceram. Então, fale comigo sobre por que nervosismo ao escrever um livro e se colocar lá fora, falando sobre esse tipo de tópico, especialmente quando as pessoas presumiriam, tipo, ok, então aconteceu, foi difícil, mas tipo, aconteceu no passado, você seguiu em frente, essas coisas eu acho que realmente ficam com você. Sim, e eu acho que muito disso também é que havia alguns detalhes que eu ia compartilhar no livro. Eu meio que tinha isso, apenas mentalidade de eu compartilho tudo ou não compartilho, porque é meio que acender um fósforo para isso. É interessante, no entanto, porque não é como se o seu processo de pensamento sobre escrever este livro e se preocupar com o julgamento, eu sinto que é por isso que alguns comportamentos realmente ruins não são trazidos à luz, por causa desse exato processo de pensamento. E pessoas que não têm a influência que você tem e não têm o currículo que você tem, quero dizer, você até teve um pouco de autodúvida sobre escrever este livro, né? Você consegue imaginar alguém que não teve a carreira que você teve tentando falar sobre as pessoas com as quais lidou. Quero dizer, muita coisa aconteceu com você ao longo da sua carreira. Claro que nem todos se envolvem no modo como um grande escândalo de drogas, mas há outras partes nisso. Há partes sobre assédio sexual, há partes sobre como você é tratada como mulher. Essas são coisas que eu acho um pouco mais universalmente aplicáveis, e essas são coisas que, quero dizer, não há necessidade de sentir vergonha sobre isso. Mas eu quero dizer, você simplesmente intuitivamente fez isso. E eu, antes de começarmos, quero dizer que acho realmente admirável você se expor dessa maneira. Só quero agradecer por escrever isso, porque quanto mais pessoas se manifestarem, especialmente pessoas que têm influência, quero dizer, melhor é para qualquer mulher que está tentando apenas fazer o seu trabalho, arrasar, alta performance, ultrapassando limites, trabalhando em campos que eram tradicionalmente dominados por homens ou o que seja, entende? É realmente impressionante. Mas estou curioso, você olhou para trás e escreveu isso, sabe?
Qual foi o resultado? Positivo, negativo, não só como o público recebeu, mas também na sua vida pessoal? Algumas reações te surpreenderam de forma boa ou ruim? Sim, quero dizer, para mim foi extremamente curativo, o que me surpreendeu um pouco. Acordei no dia do lançamento e havia uma matéria no Bom Dia América que tínhamos filmado com antecedência. Eu não assisti isso, eu apenas fui correr. Retornei. Estava nervosa na noite anterior, mas conforme o dia avançava, me sentia mais tranquila. Especialmente no último ano, senti-me progressivamente mais leve. Como se eu estivesse carregando muita vergonha e muita... somente coisas que me envergonhavam. Isso simplesmente não me controla mais. Como se eu tivesse expelido e agora estivesse sem controle. Então, acho que me surpreendeu o quão curativo isso foi. Refletindo sobre todas as pessoas que entraram e continuam entrando em contato, né? Que vivenciaram situações parecidas. Não necessariamente tentando ganhar a maratona de Boston, mas enfrentando problemas no trabalho ou na escola. E isso tem sido surpreendente o número de pessoas que entraram em contato. Acho que tem sido um pouco difícil de ouvir. É realmente assustador e, sinceramente, nos primeiros meses após a publicação do livro, tive que interromper toda a comunicação com as pessoas porque eu estava ficando realmente sobrecarregada. Eu nem me sentia mal em dizer isso, mas sentia que estava assumindo o trauma de outras pessoas. Estou muito mais distante disso agora, mas fiquei surpresa e triste, para ser totalmente honesta, que tantas pessoas pudessem se relacionar com esta história e as piores partes desta história, mas isso, como você estava dizendo mais cedo, era o motivo pelo qual eu tinha que estar lá. Quero dizer, quando eu estava no auge da minha carreira de corredora, eu estava em todas as capas de revistas de corrida, eu estava sendo muito bem paga para uma corredora, eu era, sabe, o rosto da corrida nos jornais o tempo todo, parecia que eu tinha essa vida perfeita, eu estava em todos os anúncios, e ainda assim essas coisas aconteceram comigo, e então se elas puderam acontecer comigo, podem acontecer com qualquer um, e isso era realmente importante para mim. Você já se perguntou, porque quando você está lidando com correr era o seu trabalho. Então, quando você está lidando com trauma em um ambiente profissional no seu trabalho, o desempenho nunca está em 100%. E eu sei que a psicologia do esporte é muito real, ao ponto de que tenho certeza que no nível em que você estava atuando, você via equipes e atletas sempre se alinhando com psicólogos para otimizar o desempenho. E significa muito quando uma equipe que não está otimizada mentalmente não vai atuar no nível, independentemente de suas habilidades, como uma equipe que está, ou um atleta que está. Mas quando você olha para trás, você acha que sua carreira foi até certo ponto prejudicada pela merda que você estava passando? Tipo, se você pensou, onde eu poderia ter ido com isso se eu estivesse basicamente livre de todo esse estresse e toda essa negatividade? Sabe, durante e até na escrita do livro, eu não pensei nisso. Achei que era excelente em compartimentalização. Acho que começou porque meu pai morreu quando eu era pequena e eu era muito boa em guardar qualquer coisa que doesse e não como se não me servisse, né? Então eu não vou abordar isso. Eu não vou sentir isso. Mas eu diria que depois que o livro saiu, um repórter escreveu uma história sobre isso e disse, sabe, isso me faz pensar no que ela poderia ter feito se não estivesse lidando com tudo isso. E isso realmente me deixou um pouco triste, porque eu nunca me dei a graça de considerar que, sabe, eu estava no melhor programa do mundo, correndo para a maior empresa esportiva do mundo. E tudo que eu sempre vi foram, claro, coisas ruins, mas eu também tive tantas oportunidades. Então eu nunca pensei nisso dessa perspectiva. Isso me entristeceu um pouco. Eu realmente penso, uau, sabe, no auge da minha carreira, nas idades de pico do meu desempenho, eu estava lidando com tanto estresse diariamente. Talvez eu tivesse me saído melhor sem todas aquelas outras coisas acontecendo. Sim, não, eu só acho que novamente, é importante que você coloque isso aí, porque você pensa na oportunidade que um ambiente como esse poderia roubar de alguém que não tinha, quero dizer, é sempre interessante como a vida nos prepara. E você sabe, seja a morte de um pai ou uma criação realmente difícil, é isso nos força a ser um certo tipo de pessoa e talvez se você não tivesse esses eventos traumáticos no início da sua vida, talvez como esse ambiente negativo teria desviado você tanto que você realmente não teria sido capaz de desempenhar no nível que você desempenhou. É tudo. A vida é estranha. A vida é muito estranha.
talvez, se não reprimisse minhas emoções desde criança, eu não estaria conseguindo fazer isso no final dos meus 20 anos e início dos 30, sabe? Mas infelizmente ou felizmente, dependendo de como você quer ver isso, era uma habilidade que eu dominava bem. Ao refletir sobre como suas ações e palavras estão criando oportunidades para uma geração mais jovem, é crucial considerar a importância de se alinhar com a equipe, treinador e ambientes certos, especialmente na juventude. E espera-se que, se as pessoas agirem corretamente e entenderem o dever de cuidar de um jovem atleta, seja como treinador, preparador físico ou qualquer profissional, possam ser habilitadas oportunidades supostas para... Talvez você saiba lançar luz sobre uma organização ruim que poderia basicamente destruir a carreira inteira de alguém. Se eles alguma vez, você sabe, replicarem o que aconteceu com você para um corredor mais jovem, um atleta mais jovem que não era tão mentalmente forte, é apenas muito triste porque você vê isso muito com atletas e treinadores. Eu não sei por que você vê isso tanto com atletas e treinadores, eu realmente não entendo. Mas como eu ouvi sua história, você ouve muitas histórias de treinadores abusando e se aproveitando de jovens atletas em vários graus. Eu venho de um background de hockey. Eu não consigo lembrar o nome do treinador, mas eu acho que foi Tel Fleury, que foi abusado por um treinador ou preparador físico quando ele era mais jovem. Talvez eu esteja confundindo o atleta, mas, de novo, o ponto é, isso acontece muito, o que é muito errado. Eu também não sei porquê. Obviamente, é algo sobre a dinâmica de, você sabe, seus treinadores, especialmente quando você é extremamente determinado, quando você é um atleta extremamente determinado, porque eles sentem que seu treinador se torna o guardião do seu Sonhos. Então, sabe, você está disposto a tolerar e aceitar coisas porque está tão focado no seu sonho que está disposto a suportar coisas que definitivamente não deveria. Mas eu não sei porque os treinadores acabam nessa posição. Tipo, como eles chegaram lá? quem era o treinador de ginástica? Então foi ele. Era o Larry Nassar, mas ele era como um terapeuta. Ele era o manual. Ah, ok. Então sim, ele não era um treinador de verdade. Ele era um cara realmente ruim. Ele era um cara muito, muito, muito ruim, sim. Acredito que ele agrediu centenas de mulheres entre Michigan e os Estados Unidos da América, equipe nacional. Então, sabe, e novamente você pensa sobre esse caso, centenas de mulheres, e demorou tanto tempo para ele ser responsabilizado. Certo. É sem sentido a todas essas mulheres, seus pais, seus sistemas de apoio, e ainda assim, por alguma razão, ninguém quer prejudicar esse homem, apesar de ser péssimo, e tenho certeza que as pessoas sabem disso há anos. Sim, mas os atletas pensam, bem, todo mundo está passando por aqui, e todo mundo que é bom, todo mundo que vai para as Olimpíadas passa por esse cara, e eles não estão dizendo nada. E eu apenas acho que você sabe, eu acho essas coisas, quero dizer, ele é um exemplo extremo, obviamente, mas é isso. Como? Isso ocorre, não é? Como você... Seus objetivos e sonhos são tão grandes e tão importantes que você começa a comprometer seu próprio eu pessoal, eu nem sei qual é a palavra, mas coisas que você permitiria que acontecessem consigo mesmo, porque você pensa, bem, eles estão fazendo isso. É quase como se fossem seus princípios, é como se você comprometesse seus próprios princípios como pessoa. É simplesmente repugnante. Eu quero passar pela sua história primeiro, e entraremos nisso. Então, estamos meio que acelerando um pouco, porque há muitas partes na sua história. Vamos começar por onde você começou. Então, você foi um corredor tardio, então talvez até me dê um resumo da sua criação. Quero dizer, você acabou de mencionar que seu pai faleceu. O que te motivou a começar a correr? Sim, então meu pai faleceu uma semana antes do meu 4º aniversário, e eu realmente morava na Costa Leste, nasci em Nova York, e quando meu pai morreu, nos mudamos para uma cidade cultural totalmente diferente, Duluth, Minnesota. Completamente diferente. Onde os pais da minha mãe moravam, e sabe, minha irmã tinha 6 anos, eu tinha 4, e então eu tinha uma irmã de 6 semanas de idade, então minha mãe precisava de ajuda, então nos mudamos para a casa dos pais dela por um pouco, conseguimos uma casa em Duluth, e eu cresci em Duluth. Meu avô era um corredor de longa data, sabe? O que é super interessante para mim é que ele não era um corredor de competição. Ele corria antes de dizer que correr era para a saúde mental, ou que o exercício ajudava a sua saúde mental. Antes disso ser algo que alguém diria, ele corria e costumava me dizer que se sentia muito melhor, muito mais calmo. Então, de qualquer forma, ele me levou. Eu era uma criança muito tímida.
e ele me levou para minha primeira corrida. Ele gostava de contar a história de todas essas crianças alinhadas para uma corrida de 1 milha, alguns com os pais correndo junto. Meu avô estava comigo. Quando a corrida começou, eu caí, me machuquei e sangrei. Ele pensou que tinha estragado o esporte para mim, mas fui eu que o surpreendi ao dizer que estavam se distanciando de nós. E ele não tinha ideia de que eu era competitiva, né? Algo assim. Foi assim que começou. Não sei onde fiquei, definitivamente não na frente. Mas o orgulho dele em mim por eu ter terminado me fez querer correr de novo. Ele não estava falando sério. Era só algo que fazia com meu avô algumas vezes ao ano. Eu cresci, sabe? Sou do norte de Minnesota. Então nós patinávamos no gelo, eu dançava, esquiava, fazia todas essas coisas. E então, quando eu estava no ensino fundamental, foi a primeira vez que participei de uma corrida organizada. E foi o primeiro esporte que eu realmente, quero dizer, eu joguei todos os esportes, estou te dizendo, como se eu tivesse tido aulas particulares em todos os esportes, porque minha mãe se casou novamente com alguém que era muito, muito esportivo, mas foi a primeira vez que corri para a equipe organizada que eu podia apenas correr, certo? Como eu não tinha que pensar sobre como a raquete estava na minha mão, ou como eu estava fazendo minha lâmina, ou onde eu ia chutar a bola de futebol, como eu tinha que pensar nessas coisas enquanto estava jogando, ou como meu poste estava plantando, eu podia apenas correr, e então me apaixonei por isso muito rapidamente. E então eu corri durante todo o ensino médio. Era bastante boa, ganhei alguns títulos estaduais e cheguei às nacionais 2 vezes como estudante do ensino médio. Então, fui à Universidade do Colorado com uma bolsa mínima. Tive problemas com minha corrida por um tempo. Agora eu tenho 1,73 m, sabe? Quando comecei a correr, eu nem tinha 1,50 m de altura. Então, meu corpo mudou e nos meus primeiros anos no Colorado, eu era muito... também corria, não era realmente notável de forma alguma. Mas quando eu era sênior, eu ganhei 3 títulos nacionais e realmente acreditei que eu poderia ser uma das melhores nos Estados Unidos. E talvez até no mundo, se eu tivesse a oportunidade de continuar perseguindo isso, então... Então, como atleta, você se desenvolveu relativamente tarde, correto? Sim, profissionalmente me formei aos 22 anos, mas nos próximos 4 anos não consegui manter a saúde. Eu tive uma série de fraturas por estresse, eu tive dificuldades para me classificar para o encontro nacional, mesmo sonhando com as Olimpíadas, como se mal conseguisse entrar no encontro nacional. Portanto, estava no final dos meus 20 anos quando comecei a ficar saudável e as coisas começaram a funcionar. Havia apenas um desvio muito rápido, como uma estratégia de treinamento ou algo que você estava fazendo incorretamente, que você meio que pivotou para isso, que permitiu que você ficasse saudável, competisse em um nível mais alto? Estou apenas curioso, porque se você está se machucando repetidamente como um atleta, como dieta ou treinamento ou algo, está completamente errado. Sim, creio que não me comprometi a ser um atleta integral, certo? Mesmo tendo meu contrato com a Nike, né, eu iria ao meu marido. Também ele é um olímpico e ele também corre e eu iria treinar de manhã e nós corríamos muito, muito mesmo e depois voltávamos para casa e ficávamos juntos e jogávamos jogos e talvez faríamos uma segunda corrida e então estaríamos trabalhando na casa, como terminando o porão e não estávamos pensando nisso como treino, comer direito, cochilar, academia, segundo treino, cochilo, sabe? Nós simplesmente não pensávamos nisso dessa forma. E realmente não foi até o final de 2004, quando nos mudamos para o Oregon, para entrar neste projeto da Nike Oregon, quero dizer, nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo, porque essa foi a primeira vez que estivemos em um ambiente verdadeiramente profissional. Lembro que estivemos lá por 2 semanas e eu estava como, estou tão cansada, eu não sei se posso correr novamente, sabe? Porque tínhamos treinamento e tínhamos exercícios, é muito sim, nesse nível. Então recebemos uma massagem e voltamos para casa e tiramos um cochilo. Então nos encontramos novamente à tarde para correr novamente. E eu nunca tínhamos feito isso, mas também incluído nessa equipe, eu pude ver terapeutas Active Release Techniques 1 vez por semana, massagista 1 vez por semana, né? Eu estava recebendo todo esse trabalho corporal e me ajudando a ficar à frente de minhas fraquezas e também eu realmente percebi, conforme fui ficando mais velha, eu sou apenas uma corredora mais musculosa do que muitas outras corredoras e realmente me dedicar à academia e realmente me dedicar ao treinamento de força realmente me ajudou a permanecer saudável quando... Então você mencionou que já tinha seu primeiro contrato com a Nike. Estou apenas me perguntando o que vai levar você a perceber que você é realmente bom no que está fazendo quando está recebendo um contrato da Nike. Sou sortuda por ter conseguido esse contrato inicial. Acho que foi porque eu corri, sabe, e ganhei 3 títulos na faculdade e ganhei por muito.
Então parece que ela finalmente ficou saudável por alguns anos e olha o que fez. O que ela faria se mantivesse a saúde por mais tempo? Assinei o contrato com a Nike e tive que fazer uma cirurgia no joelho imediatamente. Foi tipo, oh, Claro, eles adoram isso. sim, e sinceramente, se meu marido não estivesse correndo, não sei se teria persistido, pois isso só partia meu coração. Sonhava em ir para as Olimpíadas. Sonhava em ser alguém importante. E lá estava eu, mal conseguindo me qualificar para o encontro nacional e nem sequer pensando em avançar além do encontro nacional. Então tive momentos em que pensei, eu não sei o que estou fazendo. Eu tinha me candidatado a só uma bolsa de estudos de pós-graduação e consegui, mas passei adiante, era como se eu costumava ser alguém, mas meu marido ainda estava vivendo a vida dia após dia, e isso me ajudou a permanecer nela e ver o sucesso dele. É como, ok, eu ainda quero fazer isso. Eu amo isso, acho que quero dizer, em primeiro lugar, há duas lições muito óbvias e clichês. Como seu parceiro é importante e também que nada é um sucesso da noite para o dia. Esses são clichês, então, para todos, não importa o que você tenha conquistado, é tão verdadeiro. Então você fez sua primeira equipe olímpica aos 29 e... Literalmente dias antes de eu completar 30. Ok, então... Basicamente, eu fiz 34 dias depois. E isso é muito... Eu não quero parecer rude, isso é muito velho, certo? Para um atleta olímpico, sim. Sendo justa, a corrida de longa distância feminina está envelhecendo como nós. Mas eu não sei a idade, eu não sei o grupo etário, então você é... Não como ginástica, mas era eu. Nunca estive em uma equipe e normalmente aos 30 você já está na segunda ou terceira. Foi tarde, mas não inédito. Não, quero dizer, você conseguiu fazer isso. Então, ok, obviamente isso é como o auge da conquista para um corredor. É quando sua carreira está, eu acho, começando mais ou menos, porque é quando você começa a ganhar exposição, é quando você está começando a competir internacionalmente. Suponho que é quando os patrocinadores começam a notar você também, porque, quero dizer, como corredor, não há liga, não há realmente dinheiro, até que seja dinheiro de patrocinador. Eu não gosto e as Olimpíadas são como elas são para amadores. É para isso que as Olimpíadas são, elas não são destinadas a profissionais, certo? Isso é o sim, eu não. Sim, elas não são destinadas a serem para pessoas como você. Então, Na verdade, você não ganha nada ao ir às Olimpíadas, absolutamente nada. eu não sabia disso. Mesmo ganhando uma medalha, você não recebe nada do Comitê Olímpico Internacional. Comitê Olímpico Internacional. Pode haver um benefício do seu patrocinador ou uma estrutura de bônus, mas normalmente não há recompensa, pois se espera que você ame o esporte e represente seu país. A World Athletics lidera o atletismo. Este ano, anunciaram que cada medalhista de ouro em atletismo receberá $50 mil, gerando polêmica. Alguns argumentam que deveriam ser pagos mais, enquanto outros acreditam que não deveriam receber nada. As Olimpíadas são pelo amor ao país e orgulho próprio. Então, isso gerou certa controvérsia, mas é a primeira vez que as pessoas... São pagas por isso, isso é realmente interessante. Então isso é novo. Minha experiência é com hóquei. Sei sobre profissional versus amador, pois lembro que certos atletas da National Hockey League não podiam competir nas Olimpíadas. Acredito que ainda estavam nos playoffs e recebendo pagamento. Então não era fora de temporada e eles não se classificaram. Acho que essa era a regra que eu meio que aprendi sobre isso. Então você não deve ser pago como atleta se estiver competindo nas Olimpíadas por algum tipo de organização ou entidade. Mas agora você está dizendo que isso mudou, as coisas mudaram. Obviamente, como quando aconteceu o Dream Team no basquete, Não é mais a mesma coisa pura que era antes. Mas essa é ainda a visão geral. Como você pode com sua medalha de ouro? Você ainda ganhará através de aparições e contratos. O Comitê Olímpico ainda não efetuou o pagamento? Então, sim, é a primeira vez que o órgão governamental vai pagar as pessoas pelas suas medalhas na pista e campo. E como eu disse, parece que é isso. Ah, sim, isso faz sentido. Isso faz muito sentido, na verdade. Então, novamente, eu apenas meio que sigo remotamente como esportes universitários e tipo o que os atletas olímpicos ganham. Sei que muitos deles não têm um alto rendimento. Parece bobo eles não serem remunerados. Sempre pareceu absurdo que atletas universitários não pudessem receber pagamento. Não estamos discutindo a sua história específica de atletas sendo aproveitados, mas sempre pareceu que todos os atletas eram aproveitados até certo ponto, porque são eles que estão atraindo os olhares. São eles que estão treinando. Eles que estão fazendo o trabalho. Porém, são os únicos não remunerados. Todos os outros recebem pagamento.
Acho que isso é flagrantemente óbvio nos esportes que geram dinheiro, no futebol e no basquete, certo? Tipo, eles, quero dizer, para atletismo e cross-country, dependemos do sucesso do time de futebol para o nosso orçamento, certo? Então, mas as pessoas estão pagando e comprando camisas e todas essas coisas para esses outros esportes e eles não estão recebendo nada, sabe? Então, quero dizer, isso, Está mudando. o que é bom. Então, fale comigo sobre quando você entrou para o projeto Nike Oregon, e então eu acho que você conheceu Alberto Salazar. Isso foi em 2004, correto? Sim, ocorreu no fim de 2004 após as Olimpíadas. Pois esteve lá com um de seus atletas e meu marido e eu estávamos no Colorado e simplesmente não estávamos correndo bem. Fez parte da equipe olímpica de 2000 e ele ganhou as seletivas olímpicas. Em 2000 e 2004 chegamos às seletivas, mas fomos eliminados na primeira rodada. Nem chegamos à final. Eu havia ficado em sétimo 4 anos antes. E ele ficou em primeiro. Simplesmente perguntamos o que estamos fazendo. No esporte, temos um tempo limitado e precisamos estar atentos. Então, começamos a conversar com alguns treinadores. E então a Nike disse que vocês realmente deveriam sair e visitar o Alberto. Confira o projeto Oregon da Nike. Então, quando ele voltou das Olimpíadas de Atenas, ele nos levou para lá. Eu quero dizer, era como mencionei antes. Era um esporte profissionalizado. Parecia que vivíamos em Superior, Colorado, porque não podíamos pagar uma casa em Boulder. Estávamos indo à faculdade para treinar com o nosso técnico universitário. Amamos ele mesmo como treinador universitário. Ainda mantenho uma forte relação com ele, que me treinou novamente no fim da minha carreira. Agora vamos ao campus da Nike. Você sabe que está treinando no centro Lance Armstrong, correndo no campo Ronaldo. É um nível totalmente diferente, certo? Como esteiras subaquáticas. Esteiras Alter G, acesso a se minha canela está dolorida. Não tenho que preencher um formulário. Estou conseguindo a aprovação do Centro de Treinamento Olímpico para vir e fazer uma ressonância magnética naquele dia. Certo, era apenas tão diferente. Alberta era como não venda sua casa. Venha por 6 meses se você odiar. Você pode voltar e nós estávamos meio que pensando que seríamos loucos para deixar passar isso. Oportunidade, porque tudo, quero dizer, tipo, quando você está olhando de fora para dentro, sim, tipo, como a Nike poderia estragar alguma coisa, é a Nike. A Nike provavelmente selecionou o top, eles investiram todo o dinheiro. Qualquer um que trabalhe com a Nike não é um treinador desconhecido. Não como um novato. Empresa, sabe? Não, mas eu acho que Larry Nassar também era, certo? Ele também era, tipo, um nome muito notável com um bom... Reputação. Ele é quem pode te ajudar, certo? Mas sim, eu me lembro de dizer que a única coisa que me assustava em ir para lá era que teríamos tudo o que você poderia precisar para ser bem-sucedido. E eu me lembro de dizer ao Adam que estava preocupada que eu fosse descobrir que não sou tão boa quanto esperava ser. Era assim que eu sabia. Se fôssemos para lá e eu não conseguisse fazer, eu simplesmente não conseguiria. Eu simplesmente não era tão boa. Então, logo de cara, você já está, tipo, mentalmente, você está dizendo que estou meio que confiando na expertise desse cara. Vou confiar no que você confia, independentemente do que ele faça daqui em diante, pois você está basicamente dizendo que estou me submetendo a ele e seu programa de treinamento. Ele sabe mais do que eu e trabalhou com atletas superiores. Percebo uma dinâmica de poder não saudável. E era um time apenas para homens, nós éramos realmente considerados lá por causa do meu marido. E eu era meio que um prêmio de consolação, como Alberto disse que queria treinar Adam, e ele disse, mas eu também vou treinar você, sabe? E ele disse que treinou meninos do ensino médio, que é um nível semelhante, e isso não feriu meus sentimentos. Eu estava, tipo, ok, eu queria a oportunidade, eu estava, tipo, este é o melhor programa do mundo, eu consigo ser a primeira mulher a estar aqui, tipo, eu estou dentro, eu quero fazer parte disso tão mal. Então, sim, nós dois nos sentimos tão sortudos e literalmente algumas semanas depois, estávamos dirigindo para Oregon, do Colorado. De onde veio o Alberto, de onde ele veio? Ele nasceu em Cuba, mas migrou para os Estados Unidos da América antes de completar 2 anos. Não me referia ao local físico dele, mas à sua origem profissional, como a Nike o descobriu. Bem, então ele cresceu na costa leste e era um corredor de escola secundária extremamente bom, e então acabou indo para a Universidade de Oregon, onde ganhou vários títulos e entrou logo após Steve Prefontaine, que faleceu em um acidente de carro. Muitos princípios da Nike são baseados em Prefontaine, inclusive sua principal competição de atletismo, né, o Prefontaine Classic.
e quando Alberto passou pelo Oregon, estava em busca de outro Prefontaine. Apesar das personalidades distintas, ele se adequava ao perfil de ser audacioso e bem-sucedido, então ele correu a maratona e ganhou em Nova York 3 anos seguidos e ganhou em Boston. E parecia ser esse Deus, quero dizer, até recentemente havia um prédio, Alberto Salazar, no campus da Nike, então ele era apenas o próximo grande americano, corredor de longa distância, e a Nike foi construída a partir da corrida, quero dizer, Phil Bowerman e Phil Knight eram corredores, então isso é assim que... E ele foi pra UBO, que é onde eles estavam, e... É assim que então tudo estava meio que se alinhando. Era como se fizesse sentido. Ok. Então o projeto Oregon para as pessoas que não fazem parte deste mundo foi realmente construído em torno de Alberto Salazar, como era isso? Era assim. Ele observou a maratona de Boston, onde um americano estava no top 10, o que o fez pensar na época em que os americanos ganhavam. Por ser próximo de Phil Knight, expressou a ele o desejo de trazer os corredores de longa distância americanos de volta ao pódio. Inicialmente focado na maratona, expandiu para a pista. Ele conseguiu um grande orçamento e sua principal tarefa era convencer as pessoas de que era um bom treinador, já que não tinha experiência anterior. E atleta, e a estatura é engraçada. Curiosamente, nem sempre traduz. Sim, não. Desde que o Projeto Oregon existia há 4 anos antes de chegarmos lá, e ele definitivamente teve sucesso, ele colocou Dan Brown na equipe olímpica em 2004 e em 2 eventos diferentes, mas eu acho que o que ele viu em Adam e um pouco em mim é que ele não tinha tido um campeão da National Collegiate Athletic Association lá. Certo. Ele tinha caras que eram bastante bons, mas nunca necessariamente um. Ele estava entusiasmado com a chance de trabalhar, principalmente com Adam, ex-membro de uma equipe olímpica, extremamente talentoso e vencedor de um título nacional no ensino médio e universidade. E você sabe, depois que chegamos lá, nos próximos 2 anos, o Projeto Oregon se tornou cada vez mais e mais sério e você sabe, atletas de maior nome começaram a entrar. E então, quero dizer, houve um ponto em que você sentiu que algo estava errado com ele. Estou curioso. De todos os atletas do grupo, incluindo Adam e todas as pessoas com quem você e seu marido se comunicavam e interagiam diariamente, você foi a primeira pessoa que sentiu que algo estava errado, ou havia sussurros e rumores, ou não era nada? Sentiu que estava se fechando em um vazio, meio estranho e desconfortável? Quer dizer, Adam e eu percebemos que as coisas estavam estranhas em alguns momentos. Apenas algumas regras que ele considerava estúpidas e que nos incomodavam. Certamente perturbou o Adam. Ele considerava as regras da National Collegiate Athletic Association bobas. Apenas algumas coisas. Haviam detalhes, mas basicamente isso. Mas As regras da National Collegiate Athletic Association são diferentes de tipo um treinador predatório. Certo. Mas esse é o ponto. É como se tivéssemos um colega de equipe que estava na faculdade e isso meio que faz você começar a comprometer seus padrões. Então, nós comprometemos um pouco nas coisas da National Collegiate Athletic Association, certo? E então nós comprometemos um pouco em como ele trata essa pessoa. Então, nós comprometemos um pouco nisso. Acredito que foi construído assim ao longo do tempo. Eu não vi o comportamento predatório. Quer dizer, eu vi olhando para trás, mas naquele momento eu estava apenas pensando, estou ganhando atenção. Como se Alberto se importasse comigo agora, ele está falando comigo agora, e para alguém que obviamente tem problemas em querer uma figura masculina em sua vida para admirar, e também por ser uma atleta tão determinada, é difícil descrever, mas é como uma queima lenta, e quando você olha para trás, pode ver como estava acontecendo, mas no momento foi tão longe antes que eu percebesse, meu Deus, não posso mais ficar aqui. Eu acho que como nós vemos alguém e como os outros veem as pessoas e seu carisma e suas conquistas e seu currículo é um pouco intoxicante até certo ponto, e você não percebe que algumas merdas que eles fazem são bem fodidas. A palavra perfeita é intoxicante. Em outras entrevistas, já mencionei o quão carismático ele é. Ele encantou minha família. Nem todas as pessoas são totalmente boas ou ruins. Ele é engraçado, inteligente, envolvente e olha diretamente nos seus olhos ao te conhecer, fazendo você se sentir bem. Como se ele estivesse prestando atenção em você. E ele é famoso.
Mundialmente, quero dizer, estávamos correndo na Europa e pegamos um táxi e o motorista do táxi começou a surtar porque Alberto Salazar estava em seu táxi, certo? Você está vivendo neste mundo, ele tem um prédio no campus da Nike, ele é enorme e então você gosta da atenção, mesmo que às vezes te deixe um pouco desconfortável, é um pouco intoxicante, você sente que, bem, ele está me destacando entre todas essas pessoas e isso é meio que um caminho escorregadio. Porque quando eu olho para a sua história, há todas essas diferentes partes nela e eu posso ver que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então falamos sobre as drogas e o doping, e então há um psicólogo esportivo que entra nisso, Darren Treasure, e então houve, eu acho, avanços sexuais em você também, que eu acho que você, na época, você estava como você realmente não percebeu o quão erradas essas coisas eram no momento. E então eu acho que havia, então, eu quero apenas entender o tipo de ambiente em que você estava, porque está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então não são apenas avanços sexuais, não são apenas figuras de autoridade que talvez não estejam te guiando na direção certa, não é apenas doping. E eu acho que você viu como seringas e coisas assim, é muita merda acontecendo de uma vez. E você e eu sinto que para alguém que está apenas tentando vencer na vida e ser uma pessoa de alto desempenho, isso é muita distração, muito estresse. Então eu acho que você está apenas tipo, ok, estou focando na minha estrela do norte, estou indo lá e toda essa outra merda não está bem, mas eu não desejo que isso arrisque minha vida. E minha carreira é tipo, sim, vai em frente, desculpe. Sim, eu não tive como questionar as explicações apresentadas, certo? Se as seringas na geladeira são para injeções alérgicas, é nisso que devo acreditar. Se não for, se eu duvidar, nem que seja por um instante que eu não sei se isso é verdade, estou totalmente comprometida morando aqui com as injeções na geladeira que poderiam ser pensadas como para você. Sabe, o mesmo acontece com as piadas sujas e as conversas sobre coisas sexuais. Eu fico tipo, ei, eu sou a única mulher aqui, não seja a puritana, não seja expulsa, apenas aceite, ria junto. Apenas não seja essa pessoa, você sabe, e você sabe? E tínhamos esse psicólogo esportivo e ele não é um psicólogo esportivo, mas nos disseram que ele era, e eles estão trabalhando juntos, também muito suspeito, então é como se fosse novamente, eu acho que volta muito para a minha infância, como se existisse uma medalha olímpica para compartimentalização, eu seria o ganhador, não é? Como seringas são para injeções de alergia, ou tudo que acredito e todos que me importam seriam uma mentira, entende? Não gosto da forma como Alberto fala comigo, porém, ele me diz que me ama, liga para minha mãe e se considera uma figura paterna, portanto vou lembrar dele como tal, mesmo com as situações desconfortáveis. E eu simplesmente não posso deixar mais nada entrar e estou correndo muito bem, e você sabe, estou tipo... Quando comecei a correr muito bem, quando cheguei aqui, então não quero arriscar perder isso, porque este é o caminho para tudo que eu já sonhei. Então talvez apenas me ajude a entender como essa linha do tempo de sua vida com Alberto e o que estava acontecendo, porque há algumas pessoas envolvidas nesta história. Eu li que o Dr. Jeffrey Brown era um médico que todas as pessoas estavam indo a um psicólogo esportivo, Darren Treasure. Então você pode, talvez, em suas palavras, apenas resumir todas as diferentes coisas que estavam acontecendo, que obviamente você escreveu em seu livro. Apenas um resumo rápido de todas as diferentes pessoas e jogadores que estavam participando do que eventualmente você testemunhou sobre essa história. Então, apenas para que as pessoas possam entender todas as diferentes coisas que estavam acontecendo, todos os diferentes jogadores. E é realmente selvagem, porque quando você pensa em todas as pessoas envolvidas, acho que a maioria das pessoas provavelmente teria a mesma reação que você. Há tantas pessoas que foram aprovadas e que fazem parte basicamente disso. Eu não sei, eu não quero chamar isso de uma espécie de seita, mas é um pouco como uma seita, né? É como isso poderia ser algo além de legítimo e exatamente o que eles dizem que é, apenas guia a todos através dos poucos jogadores-chave. Sim, então obviamente Alberto é o treinador principal e ele é o super famoso atleta que todos amam. E então temos Darren Treasure, que nos disseram que era um psicólogo esportivo, mas descobrimos que ele não é um psicólogo.
nem mesmo tem um diploma em psicologia, mas tínhamos que nos encontrar com ele 2 vezes por semana. Tínhamos que contar a ele nossos maiores medos. No início nos disseram que tudo era confidencial, mas depois começou a aparecer como Alberto diria: por que você disse a Darren que estava preocupado com aquele treino? Ou por que você disse a Darren que está, mas você tem que vê-los? Porque eles trabalham juntos e Alberto e Darren viajam juntos. E na verdade, quando eu ia para a linha de partida de uma corrida, eu falava com o Alberto e dava um abraço nele. E a última pessoa que falava comigo era Darren, era tão controlador. E então tem o Dr. Jeffrey Brown, porque todos na equipe supostamente tinham uma tireoide subativa, certo? Então eu tinha visto o Dr. Jeffrey Brown recomendado para mim pelo Federação de Atletismo dos Estados Unidos, a Associação de Atletismo dos Estados Unidos da América. E eles recomendaram o Dr. Brown como um endocrinologista confiável. Ele já esteve associado à Federação de Atletismo dos Estados Unidos em um ponto e eu fui diagnosticada com hipotireoidismo lá. Eu tomei uma dose baixa de Synthroid, mas de repente, todos os meus colegas de equipe também estão indo vê-lo. De repente, ele está na folha salarial, ele está na folha de pagamento. Vem para as Olimpíadas de Pequim conosco. E eu realmente acredito que as pessoas possuem tireoide subativa, mas começo a questionar qual a probabilidade de todos na equipe. E então havia alguns de nós que estavam apenas no Synthroid, mas então havia outras pessoas que estavam em diferentes medicamentos. Então havia outro médico, eu não quero dizer o nome dele porque ele faleceu, eu não cheguei a vê-lo, né, o que é interessante, mas ele prescreveu inaladores, então a maior parte da equipe também estava em um inalador. E então há todas essas pessoas que fazem parte da equipe, certo? E tudo é sobre conseguir cada pequena vantagem. Quero agradecer à rede de podcasts do HubSpot por patrocinar a história de sucesso do programa. Estamos na rede deles há 3 anos. Se gosta de podcasts, confira outros excelentes na rede de podcasts da HubSpot, como o My First Million, de Sam Parr e Sean Puri. Eles trazem convidados famosos como Alex Ramossi, Sofia Amoruso, Hassan Minhaj, que compartilham segredos de como alcançaram seu primeiro milhão e como utilizar seus aprendizados nas atuais tendências e oportunidades de negócios. Ouça o My First Million onde quer que você ouça seus podcasts. Então, para esclarecer o que são essas drogas, ok, como as pessoas podem ler nas entrelinhas, elas obviamente estão sendo usadas para melhorar o desempenho em algum grau, mas estou supondo que, se o Comitê Olímpico prescrever, está ok. Elas estão ok. Certo. Então, você pode conseguir um inalador se tiver uma receita para um, mas isso ajuda. Obviamente, isso amplia seus pulmões e pequenas coisas, possibilitando maior fluxo de ar. A tireoide é complexa, pois se tomar demais sem necessidade, ela pode parar de funcionar, o que acabou acontecendo comigo no longo prazo. Porém, há remédios na endocrinologia que, embora não me prescritos, foram dados aos meus colegas de equipe. Citomil, algo que você tomaria antes de correr, potencialmente melhora o desempenho. Então, neste ponto, muitas pessoas chamariam isso de área cinzenta, porque tecnicamente você pode usar um inalador se tiver uma prescrição médica, ou Flovent, diferentes tratamentos para alergia. Tecnicamente, você pode tomar todos esses medicamentos se tiver uma condição de tireoide. Mas isso é o que denominamos como medicalização do esporte, usando medicina para obter vantagens não naturais. Quero dizer, quais são as chances de que todos nesta equipe tenham alergias horríveis, capacidade pulmonar horrível e condição de tireoide? Quero dizer, como todos nós chegamos a este ponto? Não, claro, é ridículo. É ridículo quando, claro. Mas está tudo bem. Então, quando foi como a gota d'água, quando foi o momento entre você e Adam, porque obviamente vocês estão tendo conversas sobre isso neste ponto e provavelmente estão indo e voltando, dizendo, tipo, isso não é normal porque você testemunhando é provavelmente bastante assustador, porque tenho certeza que o pensamento é isso, vai explodir totalmente. Minha carreira passou pela sua mente, provavelmente muito mais de uma vez, com certeza. Então, qual é esse momento? Quero dizer, foram várias pequenas coisas. Meu treinador tinha uma receita para androgel, uma testosterona tópica, e eu comecei a sentir um desconforto quando estava com ele. Eu, Adam e outro colega de equipe morávamos com ele durante viagens. Ele começou a agir estranhamente e, sabe, houve momentos de explosão. Na minha primeira visita à usada, eu compartilhei o que acreditava saber ou ter visto. Chorava pensando que poderia ter sido dopada, aterrorizada com a possibilidade dele ter feito isso, enfim. Consegui todos os meus registros médicos
Demorou, pois as pessoas resistiam, mas buscaram padrões na minha testosterona, que estava totalmente boa. No entanto, não era o caso com todos os meus colegas de equipe. Estas situações estavam se acumulando. Adquirimos um novo colega e Adam deixou a equipe. Ele apenas me apoiava e corria comigo e a equipe, mas já não corria pela equipe e eu tive meu filho. Quero dizer, havia tanto acúmulo e eu estava em Eugene em uma competição e Adam não estava lá. E eu vi um dos meus colegas de equipe fazer algo e eu liguei para ele e contei o que acabei de ver e ele perguntou se eu achava que eles estavam trapaceando. Não podia acreditar na rapidez com que simplesmente disse sim. Eu nunca confessei a ninguém que suspeitava da trapaça deles. Como mencionei, é estranho. Ou não entendo, ou não faz sentido, mas nunca disse isso, provavelmente em junho. Estávamos em um ano de campeonato mundial, então precisava manter o foco, passar pelo mundial, integrar a equipe olímpica no próximo ano e prosseguir. Você já divulgou publicamente o que causou essa reação? A coisa de que você está trapaceando. Sim. Sim, foi um dos meus colegas de equipe que ganhou esses 10 mil e eu simplesmente não acreditei. Eu não acreditei no que vi. De jeito nenhum. Você não os viu injetando algo. Você apenas viu o resultado. Ok, entendi. Desculpe, compreendi. Sim, e então eu comecei a olhar pra trás em outras coisas, como a maneira como eles estavam se exercitando versus a maneira como eu estava me exercitando. Conversei com o Alberto sobre isso. Ele meio que me manipulou dizendo que eu havia tido um bebê e era mulher. E eu pensei, ok, nós sempre treinamos assim. E você ainda precisa se recuperar, seja mulher ou homem. Tava meio que andando em ovos pra passar pelos campeonatos mundiais. A coisa que finalmente me quebrou, o que é embaraçoso, pois acumulou-se por anos. Fui assediada sexualmente pelo meu treinador 2 vezes. Sério? Não percebi. Droga. É outro pedaço da história. Então, Alberto realmente te assediou sexualmente? Sim, mas eu tinha me convencido de que era um erro, tanto faz. Enfim, estamos no avião a caminho de Daegu e eu deixei meu marido e meu filho em casa e ele deu em cima de mim. E é meio constrangedor. Mas foi isso que me quebrou, porque tudo mais eu conseguia, de certa forma, compartimentar. E eu conseguia, de certa forma, arranjar uma desculpa para isso. Mas isso foi tão descarado e eu só me lembro que estou neste voo de Portland para Coreia do Sul e eu simplesmente fui, ou talvez eu tenha ido para Tóquio primeiro, eu não me lembro, mas eu simplesmente fui ao banheiro e comecei a chorar e eu estava tipo, eu não consigo mais fazer isso. E então foi depois dos campeonatos mundiais onde eu disse ao meu marido que eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo, e eu não tinha contado ao meu marido sobre tudo o que tinha acontecido. E então eu lentamente comecei a me abrir para ele. Mas é meio triste que isso seja o que me fez sair e não todas as coisas antes. Mas foi isso que, por qualquer razão mental, é o que eu simplesmente senti. Tão degradada, basicamente. Essa era pra ser a figura paterna pra mim. Sabe, quando você começa a meio que se manifestar, eu acho que quando você testemunha também o que mais começa a surgir sobre ele. Você sabe, é uma daquelas coisas que quando você finalmente se remove da situação e depois olha pra trás, você vê. Você sabe, é uma daquelas coisas que quando você finalmente se afasta da situação e depois olha pra trás, você vê como era tão diferente do que você pensava. Sinceramente, quando você disse que era como um culto, essa é realmente uma ótima expressão, porque não questionávamos nada. Eu não questionava nada. Quando me afastei disso, quero dizer, tive que ir à terapia. Comecei a olhar para as coisas e a falar sobre elas e, sabe, minha família ficava me olhando assim, com os olhos assim, dizendo, cara, isso não é normal, isso não acontece entre um atleta e um treinador, ou a maneira como as pessoas falam uma com a outra. E realmente não era, sinceramente, como eu corri bem por alguns anos, fiz parte de outra grande equipe, e então eu meio que atingi o fundo do poço e me levou alguns anos de realmente trabalhar em mim mesma e eu não sei, é como reviver tudo de novo, mas com um par de óculos, sabe? E você fica bravo consigo mesmo e triste, e há todas essas emoções conflitantes, porque você ainda, apesar dos contratempos, ainda existem coisas boas. Então você ainda lamenta não ter mais essas pessoas em sua vida, o que é bastante estranho, mas continua.
Mas isso é uma definição de, isso é como a síndrome de Estocolmo. Isso é como, esses são. Eu não sei como essa versão específica é chamada, mas como o narcisismo e a manipulação é só eficaz se você tem um relacionamento com essa pessoa, certo? Eles se aproveitam desse relacionamento. E eu não sou especialista em narcisismo e manipulação, mas acho que é por isso que as pessoas em um grau extremo permanecem em relacionamentos abusivos porque sempre justificam. Bem, foi apenas uma coisa de uma vez, foi apenas um bem, você sabe, não vai acontecer novamente. Sim, e eu quero dizer que foi assim que eu superei eu mesmo. Foi um erro, ou ele tinha bebido demais, ou o que quer que eu dissesse para justificar o comportamento e então esquecer. E você sabe, né? Quando realmente começou a se desdobrar e quando eu realmente comecei a lidar com isso, eu estava envergonhada. Eu me lembro de ligar para minha família e dizer que estava envergonhada. Essas coisas aconteceram comigo e eu nunca contei a vocês e nunca contei a ninguém. E você sabe, minha mãe e irmã estavam horrorizadas, assim como meu marido. Contar para meu marido algumas dessas coisas foi horrível. Eu aprendi através da terapia e conhecendo muitas outras pessoas que isso é totalmente normal, que você não conta e apenas guarda para si mesmo. Mas sim, eu acho Que você tem, eu acho que você tem o direito de se curar adequadamente. Sim, totalmente. E eu só acho que outra coisa que eu quero que as pessoas entendam é que não é como se você visse isso pelo que é. E então simplesmente superasse, certo? Né? Como eu disse, passei 7 anos com essas pessoas. Elas eram o meu mundo inteiro. Sabe? Eles eram as únicas pessoas com quem convivia, vivia, viajava, treinava diariamente. Então foi realmente duro e difícil sair por um longo período. Foi o que foi, sabe, enquanto você passa pelo seu processo de cura, você tomou uma posição realmente forte e começou a se manifestar e eu acho que não só isso provavelmente te ajudou a curar até certo ponto, mas quero dizer, então, você começa a gostar, eu amo sua perspectiva de que você nunca vai aceitar totalmente o que aconteceu, mas você tem que reformular o porquê de você estar falando sobre isso, porque não é algo para se envergonhar. E eu acho que o que você fez muito bem é que você percebeu que, no final do dia, isso aconteceu com você e é horrível. Mas pense no potencial de não se manifestar e não denunciar esse comportamento absurdo, porque então, o que vai acontecer com a próxima atleta mulher que passar por este programa ou o que for? Porque isso novamente é um programa amplamente reconhecido. Isso era algo que deveria ser o auge da Nike, né, de desempenho ligado às Olimpíadas, ligado à corrida profissional. Acredito que você deve se expressar. Acredito que prejudica muito se não fizer. É como me sinto, pelo menos, mas através da terapia. E assim, agora vejo eu e aqueles tempos de forma bem diferente. Como se estivesse sobrevivendo, compreende? Estava fazendo o melhor possível, realmente. Mas sim, honestamente, um grande... Sabe, testemunhar contra ele na luta contra o doping foi super difícil, mas testemunhar contra ele sobre as coisas de assédio sexual foi muito mais difícil. E eu quase não fiz isso. Na verdade, eu disse que não podia fazer isso no início. Mas a razão pela qual acabei fazendo isso foi que eu tenho 2 sobrinhas. Ambas correm e eu apenas comecei a pensar como... Estão sendo criadas para serem gentis e respeitosas, valorizando oportunidades, assim como criei meu filho. Elas podem enfrentar a mesma situação e eu poderia ajudar a prevenir isso. Sabe o que é realmente bagunçado? Isso não é como se estivéssemos tendo uma conversa sobre algo que aconteceu há 100 anos atrás. Estamos tendo uma conversa sobre algo que aconteceu, como você testemunhou em 2021, que é isso. Menos de 3 anos atrás. Sim, essas coisas acontecem, sabe? E eu acho que é por isso que eu nunca diria a uma sobrevivente que ela tem que falar sobre isso, porque cada um tem seu próprio caminho. Mas se você puder, acho que deveria, porque quanto mais falamos sobre isso, mais desestigmatizamos e mais o próximo grupo de mulheres ou meninas não vai aceitar essa merda. Sabe o que eu quero dizer? Elas saberão que não, nós não temos que lidar com isso. Eu não tenho que ser tratada assim. Todo o ambiente precisa mudar, porque além do assédio sexual e má conduta, além do doping, até mesmo as políticas formais que a Nike tinha em relação ao tratamento de atletas grávidas eram arcaicas. Bem, havia... Nenhuma política? Sim, sim. Então política é um jeito ameno de dizer, correto?
Portanto, sem política. Considerando todos esses fatores, é admirável que você tenha conseguido apesar de tudo. É simplesmente fenomenal, porque tudo isso é quase como... Tudo está contra você. Tudo está contra você. Então, um período super difícil da sua vida. E é que o testemunho é muito recente. Quais mudanças foram feitas para me guiar, até mesmo o resultado de Alberto Salazar, Projeto Oregon? O que aconteceu com o testemunho sobre o doping? O que aconteceu com o testemunho do assédio sexual e abuso? Qual foi o resultado? Então, a primeira audiência sobre o doping foi a Agência Antidoping dos Estados Unidos versus Alberto Salazar e Dr. Jeffrey Brown. E eu testemunhei lá por horas em ambos os casos. Foram condenados a 4 anos. Então foi realizado pela Associação Americana de Arbitragem e ambos receberam uma suspensão de 4 anos em 2019, que ambos recorreram imediatamente. Mas ele não pôde treinar durante esse tempo. Tivemos o recurso em 2020, quando todos nós testemunhamos novamente. Isso ocorreu perante o Tribunal de Arbitragem do Esporte, que manteve a proibição. Então ele cumpriu uma suspensão de 4 anos de outubro de 2019, até que sua proibição foi suspensa no ano passado. Mas também havia o lado do Safe Sport. Originalmente, 3 pessoas do Safe Sport, incluindo 2 mulheres, testemunharam comigo. E em a primeira audiência nele não estava lá. Conseguimos conversar em particular e ele foi banido para sempre. Então ele também recorreu dessa decisão. Então fomos diante de um juiz e naquela época ele tinha testemunhas. Eu não tinha nenhuma. Não era eu contra ele, era o Safe Sport contra Alberto Salazar. Aquele depoimento foi honestamente classificado, provavelmente como a pior experiência da minha vida. Porque você está Revivendo isso? Você está relembrando isso e o advogado dele te chamando de mentirosa constantemente, duvidando, fazendo você repetir a descrição e questionando suas palavras. Foi uma experiência horrível, mas em 2021 a proibição vitalícia foi mantida. O Safe Sport só tem jurisdição no esporte olímpico nos Estados Unidos da América, então ele ainda poderia treinar na National Collegiate Athletic Association ou para outro. Simplesmente horrível. Sim, é como, vamos colocá-lo na frente de atletas mais jovens agora. Sim, então a jurisdição disso não é ótima, mas impede que ele treine atletas profissionais de nível olímpico nos Estados Unidos. E o que aconteceu é que o Safe Sport é uma má conduta sexual, certo? Entendi. Por que não temos regras que, se você for proibido de treinar por causa de assédio sexual ou agressão em um nível olímpico, como você pode treinar alguém novamente? Porque a National Collegiate Athletic Association não aderiu ao Safe Sport. E por causa disso, os únicos grupos que se juntaram ao Safe Sport, que foi decidido pelo Congresso e é financiado pelo Congresso, é apenas no esporte de nível olímpico. Formou-se após o escândalo Larry Nassar. E há muitas pessoas que dirão na minha cara, bem, eu correria por ele. Ele é um ótimo treinador. E eu penso, legal, tirei essa faca das minhas costas logo. Uau. Acho triste que pessoas, especialmente homens, geralmente pensam, bem, eu não me importo. Ele é um ótimo treinador e não faria isso comigo. Então talvez de novo esses detalhes porque você viveu isso. Então eu não quero parecer que estou simplificando demais, mas por que a conversa é se ele pode ou não treinar a National Collegiate Athletic Association e não porque ele não está na prisão? Eu não entendo, realmente não faz sentido algum. Sim, bem, para ser justa, eu não fiz nenhuma acusação contra ele nesse sentido. Ambos os incidentes foram em países estrangeiros. Um foi na Itália e o outro em Portugal, em Lisboa. E você sabe, lá o prazo prescricional já havia se esgotado na Itália, mas não em Portugal. E eu senti que apenas fazer isso já era tão traumatizante e realmente meu objetivo não era arruinar a vida dele. Não era aprisioná-lo, mas evitar que fizesse isso com outro atleta. Isso ocorreu e eu posso lidar com isso. Ok, desculpe por me aprofundar tanto nisso, né? Eu acho que eu apenas... Acho importante apenas passar pelo que aconteceu.
Porque se até mesmo uma pessoa ouvir isso que está passando por algo remotamente semelhante, eu só quero que eles entendam que sim, a jornada não é fácil, mas saiba que há pessoas que vão te apoiar e você vai sair do outro lado, ok? Isso é realmente o que eu estou tentando dizer, mas... Não, eu estou feliz. É realmente difícil, sabe? Mas definitivamente valeu a pena em ambos os casos. Foi muito testemunho, muitas lágrimas, muito estresse. Eu não tenho dúvidas, é como se eu não quisesse fazer você reviver isso uma terceira vez agora, então... Vamos seguir para onde você está agora, porque mesmo antes de começarmos a gravar, nós estávamos casualmente discutindo sobre os problemas de doping nos esportes dos Estados Unidos da América, então... Mas isso é um incidente. Eu não acho que tenha havido algum escândalo de doping significativo desde então. Eu não ouvi falar de um ao grau do que você passou. Mas também, nos Estados Unidos da América, esportes em termos de Olimpíadas são um país. Discutimos sobre outros países e você viu isso essa semana. Eu penso em outros países que não são, você sabe, tão regulamentados quanto os Estados Unidos da América, de maneira alguma. Ao pensar que isso ocorre nos Estados Unidos da América, é quase risível imaginar que outros países controlariam seus atletas mais do que eles. Se vai ser uma competição internacional onde a reputação do seu país está em jogo. Sim. Então, nos últimos dias eu estava em Distrito Colômbia. Eu me encontrava com senadores e deputados para pedir apoio. A agência antidoping dos Estados Unidos não estava testemunhando. Então, a agência antidoping dos Estados Unidos é a agência de adoção dos Estados Unidos, e agora eu faço parte do conselho deles, um conselho de 10 membros. Então, obviamente eu falo com um pouco de parcialidade, mas eles fazem o maior número de testes no mundo e têm o programa de testes mais robusto, e eu acho ótimo porque os atletas dos Estados Unidos da América que estão se saindo bem, você pode confiar neles mais do que em muitos outros atletas, porque eles estão sendo testados regularmente e estão sendo mantidos no mais alto padrão. Mas a agência antidoping dos Estados Unidos não é a mais alta. A mais alta é a Agência Mundial Antidoping, que é a Agência Mundial Antidoping, e todos nós respondemos à Agência Mundial Antidoping, então cada país tem o que é chamado de Organização Nacional Antidoping, que é a sua Organização Nacional de Doping. E o que aconteceu, o que saiu há algumas semanas, foi que houve 23 positivos. Eu só quero tentar dizer isso da maneira mais simples possível, desculpe. Podemos totalmente entrar em detalhes sobre isso, se você quiser. Mas essa droga TMZ... Sim, TMZ é uma nova. Eu nem sei o que é a droga TMZ, eu só conheço o canal de notícias de celebridades, mas sim... É um fabricado, não é clenbuterol que pode ser encontrado na carne. É apenas feito em forma de pílula, é 100% se está no seu corpo, você tomou... Você não pode ser contaminado através de nada, certo? Não é como uma pílula. Essa droga ganhou notoriedade quando Valieva, a jovem patinadora russa das Olimpíadas de Pequim, testou positivo para ela e inicialmente alegou que seu avô tinha arrotado em sua bebida e seu pai. Havia uma receita original que ela mudou, sendo uma jovem adolescente. Mudaram a história para que ele fez uma sobremesa de morango para ela e cuspido nela. Ela recebeu uma proibição de 4 anos, o que foi ruim, pois competiu nas Olimpíadas deslocando pessoas, mas as medalhas foram reatribuídas. Resumindo, em 2021, houve uma competição de natação na China que ajudou a selecionar sua equipe olímpica. Lembre-se que as Olimpíadas de 2021 foram adiadas um ano, então, é o ano olímpico em 2021. Eles estão tendo essa competição. 23 atletas chineses testaram positivo para TMZ. Agora, de acordo com as regras, se você está debaixo d'água, o que você tem que estar para ser certificado para competir nesses eventos? Se houver um teste positivo, ele tem que ser relatado, seja você achar sem culpa, porque às vezes não há casos de culpa, certo? Às vezes é da carne, quero dizer. É muito raro, mas acontece. Mas mesmo que não haja culpa, esses têm que ser relatados. E o que aconteceu foi que não foi relatado. Eles realizaram uma investigação própria 3 meses após o ocorrido e alegaram ter encontrado resquícios de TMZ na pia e dutos de ventilação da cozinha do hotel onde os atletas se hospedaram. Então, apenas algumas coisas aqui, não, isso é uma pílula, certo? Não é como se estivesse nos seus produtos de limpeza ou algo assim. E então também isso é durante a Covid, isso é em janeiro de 2021, quando as coisas da Covid estão altas. Então você vai me dizer que eles não limparam a cozinha, que 2, 3 meses depois eles conseguiram encontrar vestígios disso, seja lá o que for. 13 desses atletas... 23, não?
Então, 23 positivos. A Shinada, sua agência antidoping, reporta à WADA que se trata de um caso de contaminação em massa sem responsabilizar ninguém. A Agência Mundial Antidoping afirma isso é lógico e nada foi anunciado. 13 atletas nadaram na Olimpíada. Acho que 5 ou 6 deles acabam ganhando medalhas nos Jogos Olímpicos e ninguém sabe. E então há denunciantes que foram à WADA e disseram que esses atletas estão usando TMZ e isso foi encoberto. A WADA não faz uma investigação. Então, finalmente, esses denunciantes começam a ir à mídia e eles realmente vêm usar a LADA também. Então, o New York Times passou 1 ano e meio investigando isso e finalmente explodiu nesta história no outro dia. É loucura. Se não é possível confiar na WADA, Sim. então o que podemos fazer em quem confiar? Os dólares dos contribuintes dos Estados Unidos da América financiam a Agência Mundial Antidoping, sendo os Estados Unidos o maior financiador com 4 milhões de dólares. Pode ser pouco para você, mas é você quem paga por essa Agência Mundial Antidoping que não segue suas próprias regras. Outras coisas que surgiram nisso é que os chineses deram à Agência Mundial Antidoping um extra de 1 milhão e 900 mil dólares além do que deveriam dar, o que não deveria acontecer. Não aceita dinheiro extra, é um conflito de interesses. Dólares 500 mil foram destinados à investigação. Além disso, outra coisa que surgiu nos últimos dias é que existe essa empresa de roupas esportivas na China. Acho que se pronuncia ANTA. É ANTA. Eles equipam... A equipe olímpica chinesa de natação é equipada por eles. E eles também têm pago a Agência Mundial Antidoping. Os conflitos de interesse aqui são péssimos. Bem, é quase como se parece que tudo começou com um golpe realmente preguiçoso. É como, bem, você sabe, é um pouco suspeito se uma pessoa tem TMZ, mas se nós simplesmente dermos TMZ para todos, eles não podem realmente pensar que fizemos isso de propósito. Então eles simplesmente vão esquecer. Nem é como se fosse um enredo intelectualmente complicado. Vamos simplesmente dar para o TMZ e dizer que foi um acidente. Eles acreditarão com certeza. Isso, mas no hotel, certo? Se todos comem o mesmo e estão contaminados, todos vão testar positivo e... Eu acho... O desafio daqui em diante é que a China não seguiu as regras estabelecidas pela Agência Mundial Antidoping. A Agência Mundial Antidoping não investigou, apenas aceitou a explicação. E apenas pela ótica, parece que ok. Então isso foi apenas meses antes dos Jogos Olímpicos. O outro ponto importante a notar é que o Comitê Olímpico Internacional, é responsável por 50% do financiamento da Agência Mundial Antidoping. Então a Agência Mundial Antidoping não quer necessariamente um grande escândalo na véspera dos Jogos Olímpicos. E então, lembre-se, apenas alguns meses depois, Pequim sediou os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, tudo sobre isso, como banir esses atletas chineses logo antes dos Jogos Olímpicos, sabendo que os próximos Jogos Olímpicos serão realizados em Pequim apenas alguns meses depois por causa da Covid, é ruim. Mas agora os atletas estão irritados, e não apenas nos Estados Unidos, em todo o mundo, porque se não podemos confiar na Agência Mundial Antidoping, o que estamos fazendo? Basicamente, eu estava no Congresso reunindo-me com diferentes senadores e deputados e basicamente apresentando o nosso caso para responsabilizar a Agência Mundial Antidoping. Agora, ninguém pode responsabilizar a Agência Mundial Antidoping. A única maneira que talvez possamos fazer isso é, removendo o financiamento deles. Mas precisamos da Agência Mundial Antidoping. Nós precisamos. Sim. Os Estados Unidos da América não podem comandar tudo. Seria um grande conflito de interesses e loucura. Então, precisamos de uma Agência Mundial Antidoping robusta e confiável. Mas no momento não temos isso. E os atletas estão furiosos, sim. Bem, eu ia perguntar quem elege a liderança na Agência Mundial Antidoping. Então, alguns deles são através do Comitê Olímpico Internacional. É muito complicado, O vice-presidente é alguém da China, é muito político. E esse é parte do problema. E eu não sei se você vai se lembrar quando todo o escândalo de doping russo aconteceu. Então, houve um filme sobre isso chamado Icarus. Então, sim. Depois disso, era como se perguntassem como isso poderia ter acontecido. Como não sabíamos que eles estavam trocando amostras, que estavam encobrindo testes. A Agência Mundial Antidoping basicamente disse que não tem dinheiro suficiente. Não temos autoridade para responsabilizá-los. Não possuímos financiamento nem equipe de investigação. Então, em 2017, Michael Phelps testemunhou que pessoas de outros países fizeram o mesmo e a Agência Mundial Antidoping foi reformada.
agora podem responsabilizar países. E eles têm o financiamento. O financiamento deles cresceu 52% entre 2019 e 2023. Ainda assim, eles não seguiram suas próprias regras, certo? Então, é apenas essa situação realmente ruim. E eu tenho muita empatia pelos atletas. 3 desses atletas que ganharam medalhas na última Olimpíada já se classificaram para a Olimpíada de Paris, mais 2 também podem se classificar. E os atletas, especialmente os nadadores, estão irritados, pois precisam competir com alguém que já falhou em um teste de drogas. Sim. Para as últimas Olimpíadas e me venceram e agora eles estão voltando. Quero dizer, imagine só, sabe, ter que compartimentar e não conseguir deixar isso totalmente de lado. Então, sim, basicamente é um enorme desastre e... É, realmente. Então é quase como se houvesse problemas de doping globalmente. E este é apenas um que foi realmente prevalente. Honestamente, se eu não tivesse sido uma denunciante que revelou tudo, nem saberíamos disso, porque teria sido simplesmente varrido para debaixo do tapete, estava debaixo do tapete. Então, precisa considerar todos esses outros países. Estou curioso para saber se ainda acredita haver problemas de doping nos Estados Unidos da América em certos esportes, bem como em outros países, digo, é um denunciante. Então é interessante porque os Estados Unidos da América têm as instalações de teste mais numerosas, e ainda assim os atletas dos Estados Unidos da América ainda vencem, eles ainda, você sabe, ainda se saem muito bem. Então você sabe, se todo atleta dos Estados Unidos da América estivesse perdendo, isso seria um pouco suspeito, mas os atletas dos Estados Unidos da América ainda estão vencendo, e eu não acho que o doping esteja em todos os esportes nos Estados Unidos da América. Tenho certeza de que algumas pessoas tentam se safar ou algo do tipo, mas acho que os controles e equilíbrios e as regras tornam provavelmente um pouco difícil para um atleta dos Estados Unidos da América se dopar tanto quanto, sabe, talvez um atleta chinês ou russo ou qualquer outro. Escolha um país, não importa, certo? Mas eu estou curioso, tipo, qual é a sua opinião sobre qual é a solução? Porque você tem todos esses diferentes países que operam com diferentes infraestruturas e diferentes ideologias e diferentes culturas e diferentes tudo. E eu não acho que você saiba. Nem todos os países seguem a mesma moral que os Estados Unidos da América, e mesmo internamente, as pessoas nem sempre seguem uma elevada moral. Contudo, acredito que isso se torna mais difícil com mais regulamentação. Sei que os Estados Unidos da América não são perfeitos e você gosta de hóquei, então queria perguntar sobre isso. Sim, eu sei. Eu ia falar com você, então você não pode ser drogado como você procurou. Não faz teste de drogas para a National Hockey League. Para quando eles fazem as Olimpíadas de Inverno e para o National Hockey League real, eles também não testam a National Basketball Association ou futebol, que eu não consigo pensar agora. Mas hockey. Então no hockey... a National Football League Sim. Sim, a National Football League é a maior, mas não assisto, apesar de gostar. Sou canadense e sei que posso ser criticado por isso, mas gosto de hockey. Recentemente me mudei para os Estados Unidos da América e o amor pelo futebol aqui é impressionante. Sim, cresci no norte de Minnesota, então entendo a paixão pelo hóquei, era nosso esporte. Perdemos nossa equipe profissional por um tempo devido ao nosso foco no hóquei escolar, mas agora temos o Wild novamente sobre a Liga Nacional de Hóquei. Eles realizam seus próprios testes, porém, não podem ser feitos no início dos playoffs até o primeiro jogo. Campeonato, eu sou... Desculpe, o quê? É quando o doping ocorreria durante a recuperação nos playoffs e então no... escritório quando... Tá treinando, se preparando. Só quero frisar que temos problemas nos Estados Unidos da América e até mesmo para esportes que estão sob a jurisdição da agência antidoping dos Estados Unidos. Tipo, olha, se você realmente quer se safar e está disposto a correr muitos riscos, talvez consiga. A agência antidoping dos Estados Unidos tem restrições, só podem fazer testes a partir das 6 horas da manhã até às 11 da noite. Se desejar microdosar em outros horários. Mas pelo menos eles têm um programa de testes tão robusto que você precisa estar alerta. Mas isso não implica que as pessoas não irão. Sim. Mas qual é a solução? É tão difícil, mas eu acredito que a solução é que todos devem ser mantidos no mesmo padrão e deveria ser milhares de testes anuais por país e, por exemplo, toda essa situação da chinada, eles não seguiram as regras, então deveria haver uma sanção. Quero dizer,
Eu não quero que os atletas tenham que pagar, mas se realmente queremos um esporte limpo, é como o que aconteceu com o escândalo da Rússia, foi infeliz. Havia atletas russos limpos, certamente, que forneceram um meio para competir ao menos no atletismo. Como eles tiveram que provar, eles tiveram que viver fora do país, eles tiveram que estar abertos a mais testes, mas o que estamos fazendo, a menos que realmente responsabilizemos esses países e a menos que realmente tenhamos esse padrão que faz sentido, isso só vai... Assim nunca será consertado. Não, nunca vai ser consertado. Então isso é, sabe, você fala sobre isso agora, você, sabe, está falando com senadores, você ainda não testemunhou sobre isso, né? Talvez um dia, mas talvez algum dia. Mas fale comigo sobre isso, porque fora dos atletas, acho que todas as pessoas de alto desempenho sucumbem a isso em algum nível, né? Você encerrou sua carreira de uma maneira relativamente negativa, e mesmo quando as pessoas encerram sua carreira de uma maneira muito positiva, então estou pensando em um empresário que vende sua empresa, eles ainda têm essa crise de identidade, o que eu faço agora, então só posso imaginar. Quando você encerra sua carreira de uma maneira não tão divertida, você deve ter algum tipo de crise de identidade, e eu quero que você ajude as pessoas que têm uma crise de identidade, porque eu quero dizer, o nível que isso aconteceu com você, eu espero que ninguém mais tenha que passar por isso, mesmo sabendo que alguém mais passará, mas a força mental que você exibe é fenomenal, e eu só quero que as pessoas entendam como você fez a transição para uma segunda fase da sua vida bem-sucedida, feliz e produtiva, depois de passar por tudo isso, porque tenho certeza de que não foi fácil. Sim, quero dizer, olha, não, eu não sou como o garoto propaganda. Eu queria correr nas Olimpíadas de 2016. Eu acreditei que ter outro filho após os Jogos seria a minha glória. Nos terceiros Jogos Olímpicos, esperava terminar entre os 3 primeiros na maratona, mas fiquei em quarto. Isso levou a 3 anos de dúvidas sobre meu valor e minhas habilidades. Continuava correndo, porém sem entusiasmo e me machucando, o que interpretei como um sinal do meu corpo que era hora de parar após as Olimpíadas. Lutei com a ideia de qual é o meu valor se não faço parte de uma equipe olímpica. E, honestamente, de uma maneira estranha, fazer 40 anos ajudou muito, porque eu simplesmente percebi que estava na segunda metade da vida e não podia mais me preocupar com isso. Mas acho que eu estava aberta a, sabe, eu lutei por alguns anos tentando fazer algo acontecer para que eu soubesse que estava terminado. E olha, você está como se estivesse tentando, dizer, eu só desejo que meu corpo não consiga mais competir. Eu quero ter mais uma boa corrida, então sempre que me preparo, sei que você sabe, acabo me machucando ou as coisas dão errado. Mas, eu entendo que é tão difícil. E meu marido também passou por isso, né? É como se estivesse em uma longa busca, quase com viseiras. E a questão é que na vida, muitas vezes, as coisas raramente terminam do jeito que você quer. E você tem que estar bem com isso, mas há toda uma outra vida depois disso. E eu basicamente lutei por alguns anos, realmente questionando quem eu era. E então eu apenas comecei a prestar atenção nas oportunidades. E para mim, eu amo correr, então coisas na indústria de corrida. Eventualmente fui contratada pela National Broadcasting Company. Agora sou a analista de distância para a National Broadcasting Company, para todos os Jogos Olímpicos e as grandes competições de atletismo e coisas assim. E eu amo esse lado da minha vida. É tão divertido e eu ainda posso estar no esporte. E eu tenho todo aquele conhecimento que aprendi ao longo do caminho. Estou aplicando aqui em uma plataforma totalmente diferente, mas eu consigo aplicar isso. E então eu entendo totalmente o sentimento de tipo, eu não sou nada agora. A coisa que me fez importante e a coisa que me fez especial, eu nem posso fazer isso mais, mas isso na verdade não é verdade. Isso é algo que te tornou especial e importante. Há outros aspectos em você. Então é reconhecer que é uma perda e é triste e há como um período de luto, eu diria, mas depois percebendo que ninguém é uma coisa só, isso simplesmente não existe. Nenhuma pessoa é apenas uma coisa, e então realmente estar aberto para o que mais eu tenho a oferecer e o que mais eu poderia fazer e correr um risco, sabe? Eu nunca quis estar na TV, isso nunca me interessou, sabe? Quando a National Broadcasting Company me pediu pela primeira vez para fazer um teste, eu disse não, e meu marido disse para fazer, ele estava tipo, apenas faça, é uma experiência e é algo no seu currículo, sabe? Acabou sendo uma carreira que eu absolutamente amei. Então, eu acho que apenas estar aberto para mudar e saber que você é mais do que aquela única coisa em que você brilhou
Sabe, né? Você passou por tantos períodos difíceis, mas quando você avança, há muitas boas lições que você aprendeu com todas as diferentes coisas pelas quais passou, e eu adoraria ouvir lição que talvez tenha aprendido apenas para si. Uma lição para um jovem atleta que você gostaria que alguém tivesse te dito quando você estava começando? Quer dizer, eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter percebido quando era mais jovem é que o sucesso não acontece da noite para o dia. Quero dizer, você mencionou isso, mas especialmente com as redes sociais hoje em dia, parece que todos estão arrasando de imediato. Mas a realidade é que, se eu estivesse falando com um jovem atleta, eu diria que atingi meu auge nos meus 30 e poucos anos, e quando eu tinha 15 anos me matando porque eu não bati meu recorde pessoal, eu não poderia imaginar que estaria fazendo isso por mais 20 anos, sabe? E então apenas tenha tudo isso em mente e saiba que a vida é uma longa jornada. Eu sei que todos nós queremos sucesso imediatamente, mas as coisas boas levam tempo e requerem prática, amor e trabalho duro. Então, eu gostaria que alguém tivesse me dito isso quando eu era mais jovem, porque eu sentia que tudo dependia de cada corrida que eu fazia. Acho que uma das coisas que aprendi sobre mim mesma é que, e acho que a maioria das pessoas são assim, porque acredite em mim, eu não sou tão forte, mas sou muito mais forte do que pensava que era. Sabe, eu consegui superar muitas tempestades, e sim, algumas delas foram realmente difíceis, mas elas me tornaram mais inteligente, mais completa e mais certa de quem eu sou. Acredito que a maioria das pessoas é mais forte do que imagina. As pessoas costumam dizer, se isso me acontecesse, me mataria, mas não mata, e se você consegue superar, sai mais forte. Eu sei que soa clichê, mas é verdade. É tão verdade, é tão verdade. Isso quer dizer, você também, se eu não estou enganado, houve um neurológico distonia em corredores. Eu não entendo o que isso significa, então poderia explicar? Tudo o que sei é que afeta a maneira como posso correr. Isso é físico ou neurológico, implicando que envolve minha mente ou cérebro de alguma forma. Sim, ok, então, não é apenas físico, há uma condição cerebral de algum tipo que limita o quanto você pode correr. E eu quero que você também fale sobre como isso te afetou, mas também, sabe, pensando em todas as merdas que você teve que lidar. Isso é sim difícil, mas você lidou com merdas mais difíceis, você lidou com situações mais duras que no final das contas, quando você... A vida é novamente, sabe? Nós acabamos de falar sobre isso no início. A vida é tão estranha como funciona. Tudo o que acontece na sua vida, por mais horrível que possa ser, realmente te prepara para o próximo capítulo. E todas as diferentes coisas na sua vida que te tornaram forte e te fizeram capaz de perseverar e suportar. Então, quando algo assim acontece, de repente é como se você soubesse o que fazer. Eu descobri como lidar com 200 outras coisas horríveis que aconteceram na minha vida. E ao mesmo tempo, eu venci 10.000 vezes. Então eu vou descobrir isso também. Tenho certeza que isso provavelmente permitiu que você enfrentasse isso com graça e não deixasse isso te destruir psicologicamente, mentalmente, fisicamente, mas como corredor, você não pode correr tanto quanto antes. Isso não é fácil. Então, o que aconteceu? Comecei a cair enquanto corria, pois minha perna esquerda inferior não respondia. Caí no trânsito e percebi que precisava de ajuda médica. Levou 1 ano para obter o diagnóstico após várias ressonâncias magnéticas, incluindo no cérebro. Inicialmente pensaram que era esclerose múltipla por causa de algumas lesões, mas fui diagnosticada com distonia de movimento repetitivo, comum em músicos ou escritores. Novamente, e novamente, e novamente. E eles não sabem por que isso acontece. Muitas pessoas têm uma queda ruim antes que isso aconteça. E eu tive uma queda muito ruim. Mas sinto que os sintomas haviam começado antes disso. Mas basicamente, quando minha perna esquerda balança para pousar no chão, em vez de apenas os músculos necessários para pousar no chão, e então empurrar para disparar, tudo dispara de uma vez. E então eu não tenho sensação de que atingi o chão, que estou empurrando o chão. Você vai entender essa analogia porque você é um jogador de hóquei. Isso é o que eu disse ao meu médico na primeira vez que fui. Eu disse que é como se eu estivesse no gelo, mais recentemente Zamboni, e eu tenho um sapato liso e meu pé desce e eu não sei que vai, como não sei exatamente. Eu sei exatamente o Sentimento das pessoas e elas apenas me olham com um olhar vazio. rosto, e é realmente uma sensação horrível porque você sente que simplesmente não tem controle do seu corpo naquele ponto, porque seu pé simplesmente não está
pegando e está fazendo o que quer. É a pior sensação. Único. Pessoa que eu já contei isso que realmente entendeu, foi assim que ele se sentiu. E tem sido realmente frustrante. Obtive uma segunda opinião na Mayo Clinic, que confirmou o diagnóstico. E o médico lá me disse, você simplesmente tem que parar de correr porque pode ficar realmente ruim. Isso pode impactar sua caminhada. Foi quando eu acabei indo a este especialista porque estava tendo dificuldades para caminhar. Mas minha neurologista, excelente profissional, mencionou que eu corria 137 quilômetros semanais. Você costumava estar na maratona olímpica como se fosse apenas... Não acredite quando dizem que você não pode. Vamos encontrar um jeito de ver o que é possível. Sou muito agradecida à doutora Jill Olson. Iniciei a fisioterapia e terapias intensivas, buscando uma maneira de ainda correr um pouco. Basicamente, o que mais funciona para mim é tomar um medicamento para Parkinson antes da corrida para ajudar meus músculos a relaxarem. E não ser tão controlada pelo meu cérebro e não pelo meu corpo. E então eu também recebo injeções de Botox trimestralmente, então a cada 3 meses na minha perna inferior, para que quando o meu cérebro envia o sinal para tudo disparar, simplesmente não pode porque foi Botox, então está morto. Sim. E então, eu não posso correr como costumava. Não posso correr nas montanhas como costumava porque tropeço facilmente no meu pé. Não consigo dizer o espaço que estou fazendo, mas ainda estou saindo e estabelecendo metas que são diferentes. Como estabeleci uma meta há algumas semanas para correr abaixo do tempo mais rápido do meu filho, nos 5 quilômetros, e eu consegui. E sabe de uma coisa? Me senti muito bem. Amor. Totalmente diferente. Corri os 5 quilômetros 4 minutos mais lento que o usual, mas me senti extraordinário. A vida requer constante redefinição de objetivos, certo? E você tem que continuar redefinindo seus objetivos e quem você é como pessoa não pode ser estático. Tem que ser fluido e tem que estar evoluindo. E eu acho que é porque muitas pessoas têm dificuldade até mesmo em alcançar aquele primeiro marco na vida, como aquele primeiro grande sucesso. Muitas pessoas tentam alcançar seu primeiro grande sucesso durante toda a vida e nunca chegam lá. Mas quando você realiza algo que você sabe que 0,001 da população realiza, E então você fica tipo, ok, o que eu faço agora? Porque não há um roteiro para a vida após as Olimpíadas. Você está brincando comigo? Quem é como é o top 1% ou 0,01% por um motivo. Porque não são muitas pessoas que chegam lá, mas como uma pessoa de alto desempenho, isso é algo que você eventualmente atingirá porque você se apresentará no topo de qualquer esporte que você esteja. Você ganhará mais dinheiro do que a maioria das pessoas com quem você foi para o ensino médio e universidade. Tipo, não importa o que seja a coisa. Você terá um negócio maior que o dos seus amigos que são W2. Isso realmente não importa. É como se você ainda precisasse garantir que se cuide. E você cuida, tipo, do seu futuro. Eu acredito que muitos perdem a identidade e o propósito. Ser uma pessoa de alto desempenho não implica que você seja excelente em todas as áreas da vida. Você vê muitos relacionamentos quebrados. Muitas pessoas, quero dizer, não do seu mundo, do mundo dos negócios, perdem sua saúde e bem-estar, tanto mental quanto físico, porque simplesmente não têm mais identidade ou sacrificam sua identidade pela única coisa que sabem fazer. Então eu acho que é uma pessoa ainda mais forte que pode não apenas pivotar, mas ajustar graciosamente à medida que a vida avança para uma nova versão de si, feliz e orgulhoso. Há muitas estações da vida, como você não quer, eu não queria ter 40 anos e estar morta e ser como bem. Eu realizei tudo, não há motivo para viver, não há nada que vai me trazer alegria. É como não, eu ainda tenho muito, eu ainda tenho mais da metade da minha vida pela frente, como eu preciso reavaliar o que isso... Quero sim, certo. Eu estou, tipo, eu tenho muita coisa acontecendo, mas eu entendo que é difícil. Mas sim, como realmente redefinindo o que significa sucesso e redefinindo o que significa felicidade ajuda muito. Quais seriam algumas palavras de conselho para um atleta mais jovem quando eles estão procurando se envolver com uma equipe ou um treinador ou um mentor? Qual seria a única regra ou o único tipo de pensamento ou insight que você daria a essa pessoa para que, esperançosamente, ela não se encontre no lugar errado? Acho importante quando você está procurando um treinador ou mentor, certifique-se de que há alguém associado a eles com quem você possa se comunicar e que não vai voltar para essa pessoa, certo? Então talvez exista apenas um intermediário ou um colega de equipe falando com você. Porque é difícil saber, especialmente quando você é mais jovem, se isso é o certo para mim.
E você precisa ser capaz de discutir isso com outra pessoa como uma parte neutra mesmo quando você está nisso. E ter certeza de que sim, você deve ficar. Sabe, pra mim, eu não tinha pra onde ir, pra onde eu iria. Todo mundo com quem eu teria falado sobre isso estava na cadeia da Nike até Phil Knight, então, pra quem eu vou? Então, eu realmente incentivo as pessoas a terem certeza de que você tem mais alguém pra quem você pode ir. Se sentir desconforto, questione se está no lugar certo. Sim, pode ser como uma verificação de sanidade, quase como se eu sentisse que algo está errado. Uma terceira pessoa imparcial, você sabe, uma terceira parte que não está envolvida nisso, é normal que isso esteja acontecendo. E sim, ok, isso é um bom conselho, porque eu acho que isso é uma dinâmica interessante entre treinador e atleta, ou agente jovem como performer, artista, ator, seja lá o que for. Isso é como se pudesse ser uma... É como se a dinâmica de poder estivesse desequilibrada. A dinâmica de poder está sempre desequilibrada, certo? Quer dizer, acontece também no corporativo, mas eu apenas acho que... é porque no corporativo você não está procurando por um mentor até que você tenha uma certa idade. Geralmente você tem uns 25 anos, quero dizer. Não é para dizer que o comportamento predatório não existe, mas eu acho que pelo menos você tem um pouco mais de entendimento de como o mundo funciona e o que deve e o que não deve acontecer. No esporte você é tão jovem que não tem ideia do que está acontecendo. Você realmente não sabe o que está acontecendo. É como se você estivesse apenas supondo que o que quer que aconteça é assim que deve ser, e é quando as pessoas podem tirar vantagem. Infelizmente, ok. A última coisa que eu sempre gosto de perguntar, porque você sabe, começamos esta conversa falando sobre o seu livro. Quando você olha para trás para o que escreveu e sabe todas as informações que divulgou e... Você sabe, você meio que colocou mais informações que estava um pouco hesitante em divulgar. Havia algo que você ainda gostaria de ter colocado no livro que não colocou. Isso é bom, bem. A cópia original do livro era 2 vezes mais longa do que é, e o editor a reduziu, então... Você também tinha um bom editor, sim. Sim, então há muitas histórias que eu achava importantes que ele não achava, e então eu adoraria se todas essas pequenas histórias estivessem lá, porque eu acho que ajuda a ver como me tornei quem sou e quais foram os pontos de virada e coisas assim. Mas eu diria que no geral ele manteve as histórias que mais importavam e... Há uma história que você pensou que era... Sei que as pessoas me questionam sobre isso. Existem várias pequenas histórias, certo? Sobre se estava tudo bem com o livro. Só estou curiosa. Não, acho que não tinha nada que, ao ler, desejei que tivesse ficado. Senti que a história completa ainda estava lá. Então, estou bem com isso. Bom, você pode fazer outro. Você fará outro livro. Mais histórias, sim. Ok. Então, como as pessoas podem se conectar com você? Onde devem ir? Claro, incluiremos o link do seu livro na Amazon, nas notas do programa, bem como onde podem adquirir seus livros, redes sociais. Algo mais? Sim, você pode me seguir no Twitter e Threads e Instagram em @carrotgusher. Eu tenho uma página no Facebook, mas vou ser honesta, nunca vou lá. Mas você pode me seguir lá e ver o que estou fazendo e há maneiras de entrar em contato comigo se precisar. Perfeito. E então nós meio que cobrimos isso um pouco, mas eu só quero... Eu sempre gosto de terminar com essa pergunta. Se você fosse voltar e contar para o seu eu de 20 anos uma lição, qual seria essa lição? Honestamente, era algo que falava pra mim quando jovem, sem o sucesso que via nos outros, e dizia pra mim: seja paciente, pequena leoa, você vai rugir, tenha paciência, tudo valerá a pena.